Meus amados, na Epístola aos Hebreus, no seu capítulo número 12, e os versículos 1º e o 2º, nós encontramos aqui um texto maravilhoso. Eu convido você para meditarmos um pouquinho nesses 2 versículos. Ouça: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meus amados, o autor aos Hebreus, ele escreve esse trecho da sua epístola. Ele começa dizendo: portanto, nós também. Este portanto vem como um termo conclusivo diante do contexto do que ele já havia dito àqueles irmãos. E o que ele havia dito? Ele deu a eles uma relação de homens e mulheres que venceram grandes dificuldades nesta vida pela fé. Então ele fala de Raabe, fala de Abraão, fala de Jacó, enfim, vários são aqueles que nós chamamos de heróis da fé. E quando chega nesse verso 1º do capítulo 12, ele diz, portanto, quer dizer, diante de tudo isso, de toda essa relação de homens e mulheres vitoriosos pela fé, nós também, viu? Nós também. Então ele me inclui, ele te inclui. Nós estamos incluídos nesse contexto de viver pela fé. Então ele diz, portanto, nós também, pois, quer dizer, diante, dessa realidade, dessas pessoas à nossa volta que venceram pela fé, é o que significa isso, olha. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então essa nuvem de testemunhas não são as pessoas não crentes, perante as quais temos que dar um testemunho. Não são. O que ele está dizendo aqui é que nós estamos cercados de exemplos de pessoas que viveram pela fé e venceram pela fé. E nós também fomos chamados para vivermos pela fé na palavra de Deus. Então ele diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quer dizer, nós devemos deixar tudo que possa impedir a nossa caminhada cristã, todo o embaraço e também o pecado que tão de perto nos rodeia. Pecado não é embaraço, mas o embaraço pode nos levar ao pecado. Então temos que deixar todo embaraço e também o pecado. O pecado que na realidade está na natureza humana, está perto
tão de perto nos rodeia, está em volta. Nós temos que abandonar isso e correr com paciência a carreira que nos está proposta. Essa carreira é a vida cristã. E essa carreira, ela nos foi proposta, ela nos está proposta pelo próprio Deus. Mas Deus nos propôs para que servíssemos a Ele nesta vida. Ele diz que com paciência. Paciência é serenidade diante das adversidades. E o autor dá um exemplo maior no qual nós temos que colocar os nossos olhos. Então ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então Jesus, na alegria, né, que ele receberia depois da cruz, a alegria de ver milhões e milhões de salvos, e libertos e purificados pelo seu próprio sangue, por essa alegria ele suportou a cruz. Cruz aqui é o sofrimento, né? Suportou a cruz, desprezando a afronta. Ele foi afrontado, humilhado, vituperado, etc. Mas ele suportou tudo com paciência, porque ele se foi sustentado pela sua confiança no Deus, em seu Pai, o nosso Deus. E a conclusão é, assentou-se à destra ou à direita do trono de Deus. Então nós temos que ter Jesus como exemplo de quem suportou os sofrimentos, as afrontas, ficou firme e venceu na sua caminhada. Então que Deus me ajude, que Deus te ajude, que Deus nos ajude, que possamos vencer também, olhando para Jesus como exemplo maior. Ele é o autor e consumador da fé. Ele criou a fé no nosso coração e ele vai cuidar dela, ele vai consumar a sua fé em nós. E também tendo em mente que outros venceram. Essa nuvem de testemunhas são os fiéis que passaram por essa vida como crentes, como homens e mulheres de fé. Então, seja também uma mulher de fé, deixe todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia e vamos em frente. Deus é conosco. A paz do Senhor. Tenha uma tarde, um resto do dia na presença do Senhor e até amanhã, se Deus quiser. Amém.